Queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Mais uma vez, Escola Bíblica Dominical. Agora estamos na lição de número 4, lição do dia 23 de janeiro de 2022. Ok? Vamos lá, vamos prosseguindo aqui. Temos como fundamento hoje Êxodo 38, verso 8. Fez também a pia de cobre com a sua base de cobre dos espelhos das mulheres que se ajuntavam, ajuntando-se à porta da tenda da congregação. Referências bíblicas, Êxodo 30, 17 a 21. Temos como objetivo geral entender a função da pia de cobre no tabernáculo. Objetivo específico, mostrar como era construída a pia de cobre, estudar qual era a função da pia de cobre e analisar a tipologia cristã da pia de bronze. Ok? Algumas traduções vocês vão ver bronze, vocês vão ver cobre, né, que na verdade é tido como sinônimos, né? Ao examinar a narrativa da construção e utilização da pia de cobre, descobrimos o zelo extremos que os sacerdotes tinham ao ter que ministrar os rituais do tabernáculo. Todos os detalhes descritos na lei mosaica deviam ser cuidadosamente seguidos para que a adoração a Jeová acontecesse de forma correta. Caso houvesse relaxo ou negligência da parte do ministro hebreu, isso acarretaria consequências terríveis. Com o estudo desse assunto, reforçamos a convicção de que a salvação é um ato exclusivo do Senhor. Mas aprendemos também que essas verdades bíblicas aplicadas à vida cristã contemporânea nos ensinam sobre a responsabilidade que temos na comunhão diária com Deus. Temos aí o tópico primeiro. Nós vamos tratar hoje, como nós estamos estudando aí o tabernáculo e o seu significado para a vida cristã. Nós já falamos do tabernáculo e o seu modelo na lição de número 1. Falamos das ofertas para o tabernáculo, lição de número 2. E falamos do altar de holocausto, que foi a lição passada, a lição de número 3. E hoje, na lição número 4, vamos estar falando da pia de cobre. Tá bom? Nós vamos ver agora, então, o seu modelo, o modelo da pia. Para começo, irmãos, nós temos que... tem uma particularidade na pia de bronze, porque em todos os outros utensílios do tabernáculo foi dado as dimensões, o modelo, tudo que como era para ser feito. O que não acontece com a pia de cobre, né? O Senhor não dá a instrução a Moisés de como deveria ser construída, não dá as dimensões, né? Você pode até encontrar em algum lugar aí algumas dimensões, né? Na internet você vê alguma coisa, mas na verdade a Bíblia não diz, não temos base bíblica para afirmar o modelo dessa pia, tá bom? E eu achei interessante, tem dois teólogos que têm uma posição acerca disso, já de início, é o Jan Roth, que ele diz o seguinte, que a não mensuração da pia, ela faz uma alusão à imensurável graça, né, de Deus. Né, bem cabível. Né? E o outro é o Paul Cain, ele diz, não conhecemos o limite regenerador do Senhor. Nós veremos aqui que essa pia tinha um caráter regenerador, purificador. Né? Então tem tudo a ver esta alusão, correto? Então, como eu já falei, a Bíblia não dá as medidas, né? É interessante que já no Templo de Salomão, essa pia ela era muito grande. Né? Se você ler lá em 1 Reis capítulo 7, versículo 23 a 38,
você vai ver que a pia de Salomão ela era tão grande, mas tão grande, que ela foi chamada de Mar de Bronze, de tão grande que ela era, né? Então é isso. Nesse primeiro, nós vamos ver aqui algum simbolismo dessa base. Ó, esse tampo, né? Essa, essa bacia, ela deveria estar cheia de água, né? O tampo também era de bronze, tá bom? Tanto o tampo quanto a base, né? Então toda essa estrutura era feita de bronze. As medidas da pia não constam, como eu já falei, e a localização, isso aqui é interessante, né? Ela ficava localizada entre o altar e a tenda, segundo o Êxodo 40:30. Mais à frente eu vou mostrar com uma clareza para você, correto? O material usado. Pessoal, o material usado eram espelhos. E os espelhos, desde já, eu quero trazer aqui para você que uma das regras da exegese bíblica é nós analisarmos segundo uma visão histórica, né? Uma visão cultural. Então, para a gente entender, muitas pessoas não entendem isso aqui e falam assim, não, mas como é que pegaram o espelho pensando que era espelho de vidro? Né? Mas naquela época não existia espelho de vidro. Né? Então, os espelhos eram de metais polidos, né? Eram de metais polidos, onde refletia ali a imagem, né? Podia ser de prata, de bronze, até mesmo de ouro. Né? Então, como foi construído o material usado? Primeiro, quem construiu? Foi Bezalel e Aholiabe, né? Segundo Êxodo 31:2. Eles tinham uma extrema habilidade, né? Eram artesãos de primeira qualidade. A pia foi toda construída de bronze, doado pelas mulheres. Nós lemos lá no texto de Êxodo 38, né? Que doaram seus espelhos. Elas não colocaram empecilhos para se desfazer de um produto tão importante no universo feminino. Nós vamos falar mais um pouco, né, acerca desse significado aí. Então, as mulheres doaram, né? Doaram seus espelhos para que fosse construído essa pia. Tá ok? Nós vamos ver mais para frente, quando a gente falar de toda a tipologia. O cobre simboliza o sacrifício. A escolha de Bezalel e Aholiabe, olha que interessante. Ó, a escolha de Bezalel e Aholiabe demonstra que é Deus quem escolhe aqueles que trabalham em sua obra. Então, a escolha é de quem? A escolha é de Deus. Não é quem quer, né? É quem Deus chama. Por isso, tenha certeza do seu chamado, você que está fazendo a obra de Deus, tenha certeza que Deus lhe chamou, lhe capacitou para que você fizesse essa obra. As mulheres que doaram tipificam todos que semeiam a obra de Deus. Né? Então, veio o chamado da oferta e as mulheres prontamente doaram. E olha, eu vou falar para vocês sabem como as mulheres são com seus utensílios de beleza, né? Então aqui a gente pode conjecturar e dizer o quê? Que as mulheres deram prioridade à obediência do que à aparência exterior, do que à preocupação com a vaidade, né? Isso está em total consonância em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3-5, quando diz que a beleza da mulher não seja no exterior, mas no interior. Haja vista que aqui nesse texto não há uma proibição da mulher se cuidar. A mulher deve sim se cuidar e ter a sua vaidade, digamos assim, mas uma vaidade, uma preocupação com a beleza, porém não excessiva. Né? Isso não pode ser excessivo. Então, Pedro aqui diz que não seja no frisar dos cabelos, no uso de joias preciosas. Então,
essas mulheres aqui, né, estão em consonância com essa palavra do apóstolo. Então, aqui a gente entende a importância da obediência. E essas mulheres tipificam as pessoas que semeiam na obra. Então, ajude a obra do Senhor. Seja ofertante, seja dizimista, né? Então, que você semeie em terra fértil, que com certeza você vai colher. Correto? Também algo importante é a localização, tá? Então, nós vamos falar aqui da localização e a água também. A água, porque a bacia tinha que estar repleta de água, né? E essa água, ela significa a purificação. Né? A gente sabe, dentro da tipologia bíblica, no Novo Testamento, a água também simboliza o Espírito Santo. Então, a lavagem da água, a lavagem pelo Espírito Santo de Deus. Isso é muito importante, nós vamos falar um pouco mais para frente. A base também tem o seu significado, como a base toda também, ela era de cobre, né? Ela significa que o Deus Todo-Poderoso é quem nos sustenta, é a nossa base, né? O Senhor Deus é o nosso sustentador, Ele é a nossa base. Agora sim, vamos ver aqui a localização. A localização da pia significava a evolução da comunhão com Deus. Né? Nós vamos ver o que isso tem que ter com essa evolução. Vamos entender mais aqui à frente. 2. Sua utilização pelo sacerdote. A pia serve para quê, irmãos? Para lavar, né? A pia serve para lavar. Após o sacrifício do sacerdote, ele ficava sujo, né, do sangue dos animais, e era na pia onde ele se limpava. Lá, segundo Êxodo 30:19, ele limpava as mãos e os pés. E há relatos também que muitas das vezes eles se limpavam praticamente todo, uma vez, né, durante o dia. Então, isso é muito importante, isso tem uma tipologia e um cuidado muito grande a nós adentrarmos a presença do Senhor. A Bíblia diz, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Né? Toda essa reverência, todo esse cuidado, né, nós temos que ter. Em hebraico, pia, que significa lugar de se lavar. O nosso pecado foi expiado por Cristo no Calvário, o que significa que toda a nossa sujeira foi limpa para a glória de Deus. Fomos lavados pelo sangue remidor de Jesus. 1 Coríntios 6:11. Então isso é muito importante, né? Esse processo que tinha em todo o tabernáculo e a gente trazendo para os dias de hoje. Né? Nós vamos ver isso aqui mais à frente. Para não morrer, o ritual deveria ser feito exatamente como a lei mandava. Né? Leia Jeremias 48:10 que você vai ver isso. Se assim não fosse, a vida do sacerdote corria risco. A desobediência era tida como uma afronta à santidade de Deus, como um ato de feitiçaria, 1 Samuel 15. Então, tinha que obedecer. Ainda hoje, obedecer à palavra de Deus. Existem muitas pessoas que estão deixando a Bíblia de lado, os ensinos, as doutrinas bíblicas de lado. E por isso vemos igrejas aí de tudo que é jeito, deixando a orientação bíblica, deixando as doutrinas bíblicas e cada um fazendo como bem parece aos seus olhos fazer. Né? Então o sacerdote ele tinha que lavar. Né? E se ele não fizesse isso, se ele não obedecesse, ele era fulminado na hora. Deus cobraria dele. Né? Então isso é muito sério. Né? Então o sacerdote tinha que obedecer, tinha sempre que lavar. Aí é interessante, a Bíblia fala que ele tinha que lavar as mãos e lavar os pés. Em Isaías 55, reflete, quando eu falo de lavar as mãos, a mão é por onde você age. Né? Você pega, os seus atos. As mãos te leva a refletir sobre o modo de agir, a maneira de agir, como você está agindo. Os pés te levam a pensar que caminho você tem trilhado. Será que é o caminho da justiça? Será por onde você tem andado? Né? Ezequiel 33:11. E a pia
é Cristo, o qual nos purifica, né? Através do Espírito Santo, né? Da lavagem do Espírito Santo, a água simbolizando também o Espírito Santo, João 7, 37 e 39. Então, lavando as mãos, lavando os pés, né? Então, é a ação do Espírito Santo nas suas ações, é a ação do Espírito Santo por onde você anda. Né? A Bíblia diz que aonde colocar a planta dos pés será abençoado. Então, quando você trilha o caminho da verdade, da justiça, o seu caminho é abençoado. Não é isso? Então, vamos prosseguindo. Vamos aqui, 3.1. O que a pia de cobre significa para o cristão? 3.1. A salvação. A pia de cobre servia para o sacerdote se lavar. O único que pode lavar as manchas do pecado das nossas vidas é Jesus, nosso Senhor. Então é Ele, não há outro que nós possamos receber o perdão, a lavagem, a não ser por Cristo Jesus. Tem que ser Jesus Cristo, não há outro pelo qual nós vamos, né, a ser aí perdoado. E é interessante, eu lembrei de um fato. Deixa eu voltar aqui. Isso. Quando a gente fala aqui, quando a gente falou aqui da questão de não morrer, aqui no 2.2, se você ler 2 Samuel 6, do 6 a 7, você vai ver o que aconteceu na vida de Uzá. Uzá, os bois carregando a arca, e ela pendeu para um lado e ele, colocou a mão para a arca não cair. E ele, pegou na arca, o qual ele não podia fazê-lo, né? Ele não podia fazê-lo. E aí, quando ele tocou, automaticamente ele foi fulminado, né? Ele morreu naquele mesmo local. Para você ver, né, como acontecem as coisas. Outro exemplo é Isaías. Lembra de Isaías, lá no capítulo 6, no versículo 5? Né? Isaías, ele quando ele diz que, né, contempla a morte do rei Uzias, e ele fala, ai, Senhor, que vou perecer, que vou morrer, porque sou homem de impuros lábios e vivo no meio de um povo que tem impuros lábios. Então, você está vendo o cuidado que nós temos que ter na maneira de falar, na maneira de agir, para não morrermos. Hoje, talvez, né, nós estamos no período da graça, você não vai ser fulminado na mesma hora, mas você pode morrer espiritualmente e Jesus pode voltar. E você, a qualquer momento, e você, pelo seu modo de falar, pelo seu modo de agir, você pode também não participar do arrebatamento. Então tome muito cuidado. Então a pia, ela simboliza, né, a salvação, né? E é interessante, irmãos, a salvação, como a pia ela reflete, ela, né, nos traz a pensar sobre a santificação e a salvação. A salvação, ela é instantânea. Quando você aceita Jesus Cristo na sua vida, seu nome é escrito no livro da vida. E aí então você vai começar o processo de santificação, né? A salvação é instantânea, mas a santificação é gradual. Você vai, né, procurando. A palavra santo quer dizer separado. Santificação é o processo de separação. É o processo que você se chega mais perto de Deus, né? Então a santificação te aproxima de Deus. Como? As ferramentas da santificação é a leitura bíblica, é a oração, é a meditação na palavra, né? É tudo que te faz aproximar de Deus. Isso é santificação. Se a internet, se alguns programas, se algumas novelas, algumas coisas têm te atrapalhado,
né, na sua vida cristã, quando você deixa essas coisas, isso é um processo de santificação também, porque está te aproximando de Deus, né? E isso nos ensina que a santificação é um processo, né? Não é a questão de você santificar uma vez, pronto. Né? É aqui que eu quero que você preste bastante atenção. O sacerdote ele tinha que se limpar na pia para poder adentrar ao santo lugar, o que simboliza o processo. Eu não acabei de falar que a santificação ela é um processo? A santificação ela é um processo, né? Então, assim como a santificação é um processo, havia a porta, né? Olha a porta aqui. Como eu falei já em outras aulas, essa porta simboliza Jesus. Ele disse, eu sou a porta. Então, ó, Jesus é a porta. E aí, então a pessoa adentra pela porta. Ela aceitou Jesus como seu Salvador. Segundo lugar, depois que ela entrou pela porta, ela vai se deparar com o quê? Ela vai se deparar com o altar do sacrifício. Esse altar do sacrifício simboliza o quê? O sacrifício do nosso Senhor, o nosso Cordeiro Pascual, né, que morreu por nós. Nós vimos na aula passada que os cantos em formas de chifre, o sangue era derramado, espargido sobre esse altar, simbolizando que o sangue de Cristo cobriria o pecado de toda a humanidade, simbolizando a abrangência do sacrifício de Jesus. Então preste atenção. Primeiro, aceita Jesus, passa pela porta. Segundo, é o sacrifício, entende o sacrifício de Cristo. E além de entender o sacrifício de Cristo, entrega a sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E depois que passa pelo altar do sacrifício, aí chega a pia, né? Aí chega a pia, que é a aula de hoje, né? Você está entendendo? Ó, chega a pia, né? E depois da pia, então, havia a adentrada ao santo lugar. Você está vendo como tudo é gradativo? Você está vendo como é um processo? Então, que Deus te ilumine, que Deus te abençoe, que você venha continuar crescendo, né, espiritualmente, crescendo na graça e no conhecimento. Então, para até chegar na pia, ele tinha que passar pela porta, ele tinha que passar pelo altar do sacrifício e agora chegar até a pia de bronze, né? E aí, nessa pia, ele tinha que passar, obrigatoriamente passar por ali para adentrar na próxima fase, digamos assim, para dar o próximo passo, que é adentrar ao santo lugar. Nós vamos ver isso aqui. Como nós estamos falando de que é gradativo o processo, vamos falar aqui do amadurecimento espiritual. Aprendemos que após se lavar na pia de cobre, o sacerdote poderia avançar rumo ao santo lugar, evidenciando a evolução gradativa do servo de Deus. Aprendendo ao quê? Olha que interessante isso aqui. Aprendendo a amar. Olha, tem gente que ainda não aprendeu. Aprendendo a interceder. Tem gente que não gosta de orar. E amadurecendo. Pessoal, a gente amadurece quando a gente está no convívio da igreja. Tem um grupo crescendo aí chamado desigrejados, que eles não conseguem amadurecer porque eles não estão no convívio da igreja, eles não estão inseridos no corpo que é Cristo, né? No corpo de Cristo, o qual Cristo é a cabeça. Né? Nós já falamos disso em aulas passadas. Né? E aí então ele passa a gerar frutos. Né? Você lê em Gálatas capítulo 5. Então tem pessoas que estão há tantos anos no Evangelho e lê Gálatas 5, não encontra um fruto do Espírito que ele está gerando. Pelo contrário, olha lá para as obras da carne e ele fala, meu Deus, isso aqui eu faço, isso aqui é comigo, isso aqui está presente na minha vida. E olha para o fruto do Espírito, não encontra uma dessas características. É porque tem alguma coisa errada. Você precisa amadurecer, você precisa chegar mais perto de Deus. Né? Então vamos lá. Ó. Primeiro lugar, primeiro passo, Jesus. Aceita Jesus. Segundo passo, reconhece o sacrifício de Cristo. Né? E terceiro passo, né? Sente a necessidade da santificação. Isso aqui eu quero
ressaltar para você. Olha que interessante isso aqui. Quando eu coloco aqui, sente a necessidade da santificação, a pia, ela foi feita de quê? Ela foi feita dos espelhos, né? De bronze que as mulheres doaram, não foi isso? Pois é, quando colocava água cristalina, quando o sacerdote ali ia lavar as mãos e olhava ali para a sua imagem dentro daquela bacia, isso traz uma introspecção, né? Uma autoavaliação. E ele olhava para si mesmo, né? Olhava para suas falhas. E isso nós temos que fazer. E aí eu lembro, né, do verso que nós lemos na nossa Santa Ceia, em 1 Coríntios capítulo 11, examinai, pois, o homem ao outro? Não, a si mesmo. É uma autoavaliação. Então, a necessidade da santificação, a necessidade, né, de aproximarmos cada vez mais do Senhor, né? Então, isso é muito interessante. Quando nós falamos de santificação, nós falamos que a santificação ela é importante. A Bíblia fala que sem a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, né? Então nós temos que buscar sim essa santificação. E essa santificação ela é gradativa e ela é constante em nossa vida, até no dia em que nossos corpos serão transformados, correto? E é interessante, depois você na sua turma, você lê Salmo 15 com a sua turma, né? Você vai ver que o salmista ele pergunta: quem habitará no teu tabernáculo? É uma interrogação. E ele responde: aqueles que vivem em integridade. Olha só que interessante isso, né? Tudo a ver, né, com esta colocação. Esse versículo totalmente cabível à nossa explanação. Correto? Então, temos aí a sinopse, concluindo. Então, é muito importante, irmãos, nós termos esse contato com a palavra, é muito importante nós crescermos, nós amadurecermos. Tem tanto crente infantil. O apóstolo Paulo ele diz que quando eu era menino eu fazia as coisas de menino, mas logo cresci e larguei as coisas de menino. Mas infelizmente nós vemos hoje pessoas que estão há 20 anos na igreja, no evangelho, mas o evangelho ainda não está neles. Não cresceram, né? Não evoluíram. Ainda estão presos em dogmas, ainda estão presos na religiosidade que apenas atrapalha o ser humano a crescer na presença de Deus. Correto? Concluindo, a bacia de bronze se tornava um utensílio essencial para o sacerdote. Ela purificava a sujeira e permitia para ele adentrar a tenda. Aprendemos que somente Jesus pode nos purificar de todo pecado. Só Jesus pode fazer amadurecer na vida espiritual. Mergulhemos na pia de cobre que tipifica Cristo para nos enchermos das águas do Espírito. É muito maravilhoso isso, né? Então nós temos aí a revisão, tá? Direitinho para você, com as perguntas. Aí você trabalha com a sua turma, lembrando você que você pode modificar os slides, tá ok? De acordo com sua necessidade, você pode acrescentar, você pode, né, fazer conforme o seu plano de aula, tá ok? Tivemos um probleminha na aula, não na aula anterior, nós tivemos um probleminha nos slides da aula de número 2. Tá? Teve um problema no link. Quando for assim, ou tiver algum problema, me avisem, tá bom? Tanto no comentário, me avise que a gente corrige rapidinho e para que os irmãos venham baixar direitinho os slides aí. Tá ok? Irmãos, que Deus em Cristo abençoe. Foi bom estar com vocês. Que Deus em Cristo abençoe grandemente a Escola Bíblica Dominical, seus professores e alunos. Fiquem na paz do Senhor.